Olá, boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Oi, oi, Fernando. Que bom te ver aqui. Oi, Dani. Que bom que você chegou também. Não sei, eu acho que já são 19h30, né? Mas vamos esperar mais um pouquinho, esperar as pessoas chegarem. Todo mundo vai chegando devagarinho. Oi, Juliana. Vamos esperando todas as pessoas chegarem. Dani, eu espero que a sua conexão esteja boa e aí quando você quiser, você pode me chamar. Oi, Marcinha. Oi, Gina! E Tem tudo um. Tudo bem? Esse é o Pedro. bom? Oi, Pedro. Que legal. Quatro pessoas. A conexão. Oi. 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 Você, Oi. hein, Pedro? Eu vi você bem pequenininho, hein? 9 anos, Regina. 9 anos. Para grandão. Menina, você não sabe, a internet voltou agora, era 7h17. Olha, Porque logo depois que a gente se falou, o que estava pegando aqui já não estava pegando mais. É mole? que legal que eu Coisas. já vi para a gente poder. Maravilha! Então a gente vai começar Isso a aí. falar devagarinho e vai deixar as pessoas chegando devagarinho, né? Todo mundo chega no seu tempo, Isso. mesmo que pegue a conversa no meio do caminho, não faz mal. Isso Então, aí. convidei a Dani, né? Para quem não conhece a Dani e para quem não me conhece, Vou botar mais pra cá, então. eu sempre fico me apresentando e apresentando o meu convidado para esse bate-papo. E eu sou terapeuta holística, né? Trabalho muito com aromaterapia, mas conheço muito pouco da Ayurveda. E ao mesmo tempo, assim, tenho muito interesse, né? E muitas vezes a gente já trabalhou juntas, a Dani, numa clínica que a gente trabalhava, e muitas vezes a gente se cruzou e falava da Ayurveda, da aromaterapia e tudo mais. Verdade. Nunca teve realmente tempo para bater um papo sobre isso. E para mim a primeira ideia que vem assim quando eu falo de alimentação, né, é o que Hipócrates falava, né, que a tua alimentação seja a tua primeira medicina. Então isso é muito forte para mim, porque eu acho que tudo começa, a nossa saúde começa por aí, né, pela aquilo que a gente come, né? E aí, Ayurveda, eu até anotei aqui algumas coisinhas, porque eu não conheço muita coisa, né? Do Aham. Sanghita, quer dizer ciência da vida. Olha que lindo, né? E é uma medicina que apareceu na Índia, né? Há mais de 7.000 anos. Então, é assim, uau, né? E a gente ouve muito falar da Ayurveda, muitas pessoas têm um pouquinho de noção do que são os doshas, né?
Vita, Vata, Pitta e Kapha, né? Mas é muito confuso, às vezes a gente fala, mas o que que é isso, o que que quer dizer e tal. Então eu quis que você viesse aqui. A Dani, ela é professora de yoga, ela é fisioterapeuta, ela faz também meditação e trabalha com crianças, que é lindo demais esse trabalho com crianças. E ela também faz, né, alimentação Ayurveda, dá consultas sobre isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência, como é que você chegou até aí, e como Uhum. é essa visão da Ayurveda para a alimentação. Beleza. Então, muito bom estar aqui com vocês, né? Qual foi aquela época? Foi no espaço corporal? Eu perdi a noção de quanto tempo? 10 anos? Vânia, Vânia Maciel, que também é minha convidada de terça-feira que Ah, legal. vem falar um pouquinho aqui, conversar aqui um pouquinho comigo. E, e foi lá, né, nesse espaço, né, da Vânia, que nós Que éramos muito. época foi isso? Você lembra? Eu perdi a noção do tempo, menina. Não 10 anos, 9 anos, sei lá. Não, faz menos tempo, talvez uns 6 anos, mais ou Você menos. estava indo e vindo ainda da França. Vinha para a França, eu não morava ainda aqui no Brasil. Na verdade, eu só vim morar no Brasil definitivamente faz pouquíssimo tempo, mas naquela época eu ficava um tempo aqui, aí depois voltava para lá e tal. E nesse meio tempo a gente trabalhou, né, nesse espaço corporal da Vânia, né? E você trabalha Isso. muito como fisioterapeuta, né? E com a yoga, que eu fiz até a aula de yoga com você, mas eu nunca tive a oportunidade de falar de Ayurveda com você. Legal, muito bom. Eu sou educadora física. Todo mundo acha que eu sou fisioterapeuta porque eu falo muito da consciência corporal, mas eu sou educadora física. É, a gente perdeu a noção do tempo, né? De quanto tempo tem isso. Mas muito bacana estar aqui e falar sobre a Ayurveda, nesse bordado da minha formação. É muito bacana, porque a Ayurveda trouxe para mim, primeiro o yoga, quando eu fiz, né, comecei no meu processo de yoga, das formações e tal, e trabalhar, saindo um pouco da época da educadora física, que era de um corpo segmentado, coisas isoladas. Então, a terapia corporal veio para começar essa integração no meu corpo, que ela começou a partir para dentro de mim também, né, integrar corpo, mente, emoções. Eu comecei a sentir esses efeitos no meu corpo. E com isso eu fui aprofundando a minha formação e mudando completamente, pegando um atalho para um lugar onde foi me levando cada vez mais para dentro. E depois de um tempo, eu primeiro fui paciente de Ayurveda, e quando eu fui para uma consulta, o pouco que eu fiz um tempo depois, logo depois, né, comecei uma mudança muito grande. E eu só mexi em algumas coisas da minha alimentação. E aquilo muito me impactou, porque eu falei, gente, eu não fiz teoricamente nada demais. Não tomei nenhum remédio. Apenas mexi em algumas coisas da combinação dos meus alimentos. Comecei a tomar mais consciência da questão da alimentação, o quanto que era importante para a saúde, porque eu lembro que em 15 dias, mexendo na alimentação, eu desinchei completamente, perdi mais de 4 quilos. Não era a intenção emagrecer, mas o meu corpo deu uma mexida. E aí eu falei, gente, como uma boa buscadora que sou, eu falei, eu quero estudar esse negócio. O que que isso aconteceu? Que eu botei uns pozinhos e misturei algumas coisas da alimentação mesmo, era comida, não tinha nada demais, né? Pensaram lá algo milagroso. Então foi que eu comecei a estudar Ayurveda em 2014. Então já são 6 anos aí nesse mergulho profundo, cada vez mais nesse lugar do primeiro ver como isso funciona em mim, e depois foi vindo o desejo de cada vez me aprofundar. Fiz a parte básica, aí para me tornar terapeuta eu tinha mais um tempo de estudo, e aí eu
completei a formação de terapeuta, depois eu fui acrescentando saúde da mulher e da criança. Então fui, né, construindo esse bordado e agregando muito mais informações para que eu tivesse esse conhecimento vivido, principalmente, né? Então, para mim, eu acho que o Ayurveda, o Yoga, né, a aromaterapia, todos esses trabalhos onde convidam a gente para esse mergulho interno, a gente toma um pouco ou bastante capacidade de as rédeas da nossa vida, da nossa saúde, né? Com certeza. Porque é claro que a medicina é importante, é fundamental, o papel do médico no diagnóstico, né? A gente sabe que isso é importante, mas muitas vezes a gente coloca a nossa saúde na mão de outra pessoa. Então é mais fácil pegar uma pílula, um comprimido, uma fórmula mágica e falar, então aqui eu vou colocar isso na minha vida, mas só que não, porque isso dura um tempo. Então, dentro desse meu mergulho, eu fui vendo que as minhas mudanças foram acontecendo pouco a pouco. E aí a Ayurveda, a ciência da vida, essa ciência, essa filosofia, essa medicina de tantos anos atrás, que se torna tão atual. O que mais me impressiona é que assim, você vê os textos clássicos, né, tudo escrito em sânscrito, que é assim como o yoga é uma tradição passada de mestre para discípulo, de professor para aluno. Então tem um conhecimento que ele é perene, que ele vai passando, ultrapassando quanto tempo? E fala de coisas tão atuais. E a gente lembra que as nossas avós, bisavós já tinham essa sabedoria dentro dela, né? Nossa ancestralidade traz isso, da cura pelas ervas, de uma alimentação, né? A gente comia aquilo que a na terra dava, né? Assim, as pessoas plantavam na sua casa, Passando, né? que trazia frutas propícias para aquele momento, né? Tudo tinha uma conexão com Gaia, com a terra, né? Com a natureza. E assim, o que eu mais vejo assim, é claro, a modernidade é importante, toda essa parte da evolução é importante, de tudo que a gente vem vivendo até agora. Só que nesse momento da evolução, a gente se perdeu, a gente se desconectou, né? Separou corpo, mente, emoções e ficou cada um por um lado, e a gente foi vendo que ao longo desses anos, desses séculos, a coisa foi, as pessoas foram adoecendo cada vez mais. O estresse foi aumentando. Então, eu vejo que o Ayurveda tem um papel fundamental, mas também tudo aquilo, eu lembro que eu comecei a estudar em 2014, muita coisa era muito nova para mim, eu não tinha quase, não conhecia muita gente que tinha, né, a noção do Ayurveda, né, terapeutas não tinham muitos, principalmente em Niterói, e eu vejo que hoje, 6 anos depois, é muito falado, né? A gente vê nas redes sociais muita coisa, tem muita gente procurando também, muita gente se informando, mas tudo aquilo também que cai muito na massa, a gente tem que ter cuidado para não perder essa essência. Assim como o yoga, tudo que é importante se popularizar, porque as pessoas têm acesso ao conhecimento, mas o que eu percebo? Foi para o mesmo lugar da fórmula de bolo. Eu quero uma lista aqui para mim, para saber como que eu tenho que agora partir. E o Ayurveda é muito mais profundo que isso, porque o Ayurveda não é só alimentação, não é só erva, tem um conjunto de saber onde a gente vai ter muitas ferramentas para o tempo inteiro fazer essa conexão, corpo, mente, emoções, intelecto, é tudo envolvido numa coisa só, não são separados. Então, no início também achava que era muita coisa somente. Claro que a alimentação ela faz muito parte da nossa vida. A gente come, né? A relação com a comida, ainda mais no contexto brasileiro, né? Tudo gira em torno da comida. Né? As reuniões giram em torno da comida, tudo está relacionado à comida. É verdade. Mas eu vejo também que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade para perceber, né? A gente ter essa conexão com a natureza, perceber as fases da natureza, o que muda lá fora. A gente está falando de alimento.
Então, a natureza é importante porque ela dá, naquele momento do ano, o alimento que ela consegue produzir. Sim. Então, o alimento que é produzido por safra, por época, e em cada época, ele tem uma sabedoria da natureza e aquilo é o que o nosso corpo está precisando naquele momento. Mas não é só, né? O Ayurveda fala que a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente digere. E digerir também a gente vai usar os 5 sentidos. A gente só não vai digerir aquilo que a gente come, a gente vai, principalmente, quando a gente não digere bem as emoções, todo o processo começa a ser interrompido aí. Porque se a gente não digere uma emoção, vai influenciar diretamente na nossa digestão no estômago. E aí esse processo sendo quebrado e não concluído, aí começa o agravamento das doenças, o surgimento das doenças, dos sintomas. Você falou no início de Vata, Pitta e Kapha, né? É uma curiosidade que todo mundo tem de saber o que eu sou. Nas consultas todo mundo vem, o que eu sou? E depois, e não é só isso, né? É muito reducionista essa denominação, porque a gente está permeado com os 3 doshas, né? A gente tem tudo isso na nossa Constituição, a gente é feito dos 5 elementos, os alimentos são feitos de 5 elementos, a natureza é feita de 5 elementos, e se a gente for cada vez mais aprofundar esse conhecimento dos 5 elementos, a gente vai fazer cada vez mais um mergulho profundo no conhecimento, vai cada vez refinando. Então, trazer isso para muito superficial, também a gente tira um proveito muito superficial desse conhecimento. Então, a Ayurveda não é aquela tabela de alimentos, como eu também já acreditei que fosse, porque é a ocidentalização da Ayurveda. Lista para isso, lista para aquilo, sem respeitar o país onde a gente mora, porque é diferente da Índia. Mesmo o conhecimento vindo da Índia, tem coisas que a gente não consegue transportar 100%. Claro. Existe já um tempo, desde o Dr. Danilo, que é um médico de Goiânia, que foi onde a primeira vez que veio um Vaidya, né? Um Vaidya que é uma pessoa que é um médico que tem gerações dentro da Índia, que o pai foi médico, o avô foi médico, o bisavô foi médico. Esse conhecimento vem dessa continuidade. Eles vieram para o Brasil e logo depois o Dr. Danilo começou a fazer a correlação das ervas indianas com as brasileiras. O Dr. Ruguet também faz esse estudo muito aprofundado. Então, fazendo essa correlação o tempo inteiro, não é trazer 100% aquilo que não vai ter. O clima é diferente, o que nasce na Índia não nasce no Brasil, muitas coisas já nascem no Cerrado, mas a gente tem que ir igualando para a nossa necessidade. Então, voltando à questão da digestão, as emoções é a primeira situação onde a gente desequilibra a nossa saúde. Uma emoção não muito bem digerida, não muito bem assimilada, ela vai ter um impacto direto na nossa saúde. E a gente falando de aromaterapia, e a aromaterapia é muito usada no Ayurveda, principalmente nessa relação com as emoções. A gente não trata só o corpo, a gente vai tratar a mente. A gente não tratar a mente em primeiro lugar, o desequilíbrio muitas vezes vem da mente e depois vai comprometendo um primeiro sintoma e vai aprofundando até acometer tecidos, órgãos, e aí a doença se instala de fato. Mas a gente tem os primeiros sintomas. Eu costumo sempre usar esse exemplo da gastrite. Ninguém nunca chega no primeiro momento e já tem uma gastrite. A pessoa começa com uma suave queimação, um refluxo ácido, e aí não vê, não, isso não, eu comi, não bateu muito bem, e isso vai se repetindo, a pessoa come sempre sob efeito do estresse, come discutindo a relação, o negócio no almoço, no jantar, então não tem como você assimilar. Nem se dá conta que está comendo, né? Então a digestão é algo fundamental, assim, a gente não pode fazer nada dentro do sistema, né, do pensamento, do conhecimento do Ayurveda, antes da gente equilibrar essa digestão. O Ayurveda tem um conceito muito importante que é o Agni, o fogo digestivo. Se a gente, né, o exemplo mais interessante que eu já ouvi até hoje é o exemplo de uma fogueira. Quando você vai acender uma fogueira, vai acender qualquer, né, brasa, acender um fogo na churrasqueira, por exemplo, se a lenha está úmida,
a gente vai ser difícil de pegar fogo. Se você coloca muita lenha, você não consegue acender esse fogo. Então você precisa de um ar entrando, uma lenha um pouco mais seca, de novo, a associação dos 5 elementos. E isso precisa estar em harmonia. E essa imagem da fogueira, ela vem para dentro do nosso estômago. É um foguinho que a gente precisa manter ativo o tempo inteiro. Ele é o fogo ativo. E como é que a gente percebe isso? Através do nosso apetite. Uma máxima do Ayurveda também é comer quando se tem fome. Na nossa cultura, onde a gente está tudo relacionado à comida, e a gente não para, de novo, voltando para a autoobservação, a gente não para perceber se eu tenho fome ou como. Eu estou jogando lenha úmida naquela brasa que está fininha ali, pouquinha. Eu joguei lenha, lenha, lenha e a brasa não pegou. Eu como sem fome, como sem fome, como sem fome. O fogo apaga, ou ele fica muito baixo, que ele não é possível. Esse fogo é importante para digerir os alimentos. Então é importante, se eu não tenho esse fogo, eu não consigo digerir. Eu não conseguir digerir, aquilo vai restar dentro do meu estômago, vai fermentar, virou toxina. Essa toxina, se ela se repete com frequência, ela começa a comprometer o primeiro sintoma, vai comprometer um tecido, vai obstruir um canal que aí vai circular o prana, a energia vital. Então, assim, tem a coisa da coisa da sutileza, do sutil, que também entra dentro do contexto do Ayurveda. Então, não é uma coisa tão simples de a gente achar que é uma lista, vou seguir essa lista e vai estar tudo bem. Uhum. Não. Doce engano. Por isso que o Ayurveda é esse lugar onde eu preciso ter um hábito de vida, um estilo de vida, mas não é para a gente ficar rígido em cima disso aí. Se o dia amanhece, né, corre o dia, anoitece, existe esse ciclo também fora e existe esse ciclo dentro da gente. A gente está nessa íntima relação e essa percepção é importante. Eu preciso acordar com um pouco de fome, um pouco uma fome mediana na manhã, preciso ter uma fome forte no almoço e uma fome mediana à noite. Porque a gente está sob o tempo inteiro a influência do sol. O sol, relação direta, fogo, de novo. Muito lindo. Então, assim, é uma coisa que foi me encantando a cada vez que eu fui aprofundando os estudos e percebendo e sentindo em mim isso, Sim. foi fazendo toda a diferença. Né? Nossa. Perceber que as emoções, elas estão intimamente ligadas. A gente falou um pouquinho, né, dessa coisa das emoções. Você tinha falado para mim um pouco do sono também, como era importante, né? Mas as emoções, a gente queria trazer um pouco essa ideia, né, de tudo que está acontecendo agora, justamente. Você está falando da alimentação e da digestão, e a maioria Uhum. das pessoas, né, que eu tenho ouvido, inclusive eu, né? A gente ganhou um pouquinho de peso, né, com essa coisa de ficar em casa, pandemia, né, não pode sair, não pode fazer exercício, mas na verdade não é que não pode, né, porque a gente pode fazer exercício em casa, mas a gente perde esse fogo, justamente, e vai nos levar a ter esse entusiasmo, essa vitalidade para Perfeito. fazer as coisas, né? E aí, Dani, daquilo que a gente tinha falado dos óleos essenciais, né? Tem alguns óleos essenciais que podem realmente ajudar, né? Eu penso assim, no primeiro, quando eu penso do fogo, é o manjericão. Ele trabalha justamente nessa área do Não. plexo solar, né? Da digestão. E ele traz o guerreiro, né? Ele traz essa determinação, essa força, né, que a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Então, o manjericão é um ótimo óleo essencial para trazer isso e que Legal. também vai ajudar justamente nessa digestão. Agora, o manjericão, ele tira a gente também desse mental, ele equilibra, né, essa,
esses pensamentos que ficam ali, esse estresse, né? Então ele traz também toda uma quietude para o sistema nervoso, né? Então é uma erva que a gente usa muito também, né? Na cozinha, enfim, na Sim. mão, né? Eu penso bem no manjericão para isso. Uma outra que eu adoro é a laranja, mas a laranja já não é uma erva, mas a gente trabalha também na digestão, né? Sim. Ela e a gente trabalha e é um excelente ansiolítico, porque às vezes a gente come por ansiedade, né? Como você está falando, e não porque a gente está com fome. Simplesmente um outro vazio fica ali dentro da gente e a gente acaba sucumbindo a essas vontades de se preencher através da alimentação, né? E a laranja, ela trabalha bem com essa alegria, né? Ela torna as coisas mais leves e trabalha também no esplênico, né? Que fala também, esse chakra, ele fala da alimentação, da compulsão alimentar e tudo mais, mas traz essa alegria, essa vida. E outros, bom, os óleos essenciais, quando começa a falar de emoção e óleos essenciais, É eu amo lindo, né? mais porque é lindo. Eles trazem realmente uma frequência, né, vibratória que vai levar a gente a equilibrar, harmonizar as nossas emoções, né? Eu penso muito nesse momento também que as pessoas estão com muito medo, né? No vetiver. O vetiver é um óleo essencial, que inclusive na Índia tem, né, demais. Super a terra, né? A terra bastante. E aí ele traz a gente para o aqui e agora, para, né, e não ter medo da vida. A vida é tudo isso aí. Seja lá o que está se passando, né, o que está acontecendo, Total. é o que tem que acontecer. Então, como é que a gente lida com isso tudo, né? Ele traz a gente para o nosso corpo, ele nos conecta muito com essa energia telúrica, né? E com essa instabilidade psicológica mesmo, mental, né? Quando a gente está muito assim desequilibrado, né? Quando a exaustão, o cansaço emocional acaba perturbando a gente. Então é um ótimo óleo essencial também para esse momento de tensão, às vezes, que a gente não consegue bem lidar, né? Mas isso tudo ajuda talvez a gente a encontrar esse equilíbrio, essa harmonia que você estava falando, que a gente precisa ter como um todo, né? Sim. Talvez até mergulhar mais um pouco na alimentação, né? Porque hoje em dia a gente acaba se alimentando de maneira automática, como se fosse botar gasolina no carro, né? Total. Essa relação com a comida é muito interessante, né? E a gente tem que, quando a gente conecta com essa sabedoria interna, e o óleo essencial é esse lugar, é esse veículo para esse mergulho nas emoções, porque as emoções, elas são para ser vividas. A gente não É, precisa se distanciar delas. Se elas surgem, a gente precisa tomar contato, confortável ou não, porque às vezes quando a gente se distancia, a gente também nunca vai acessar e aquilo vai voltar. E a partir do momento que você se relaciona melhor com isso, você começa a entender que existe uma sabedoria do seu organismo onde ele pede aquele alimento porque tem algo faltando lá dentro. Claro que eu não estou falando do açúcar refinado, tá? O Ayurveda gosta de alimentar a alma também, que é aquele momento que a gente vai se dar um carinho, se dar um aconchego, né? Porque o Ayurveda não é vegetariano, o Ayurveda não é radical, o Ayurveda é para todos, e é uma forma da gente se reconectar. Então, assim, se você se reconecta, você consegue direitinho entender que aquele dia eu tô precisando comer sei lá, um feijão. Existem vários exemplos que aquilo provavelmente é aquilo que está fazendo falta para você. eu tô Então, precisando assim, de alimento e aí eu vou buscar aquilo na alimentação de maneira automática. Inclusive, falando disso, me lembra uma reportagem que eu vi uma vez das crianças bem pequenininhas que ainda não têm, né, todo esse condicionamento mental e tinha uma mesa com vários alimentos e eles podiam pegar aquilo que eles
queriam pegar para comer. E depois eles fizeram análise, enfim, era um estudo, né? E normalmente as crianças pegavam exatamente aquilo que elas estavam precisando, né? Então é muito interessante. É. Muito, e se a gente, a questão, voltando à questão do apetite real, né, a gente não tem uma fome do chocolate, a gente não tem uma fome daquele negócio. A fome não é seletiva. A fome, quando vem, você quer comer o que tiver na sua frente. Não, eu tô com uma fome daquele negócio, com aquela. Não é. Isso não é fome, isso é uma conexão com a ansiedade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que perceber isso. E essa questão do apetite, como é que eu estimulo o meu apetite, eu percebo o meu apetite? É importante que a gente, quando vá se alimentar, primeiro ponto é perceber se eu tenho uma fome real. Tem gente que diz que acorda sem fome, tem muita gente que fica a vida inteira que nunca se alimentou de manhã. Ok, se isso é uma coisa recorrente, se tem um enjoo, um desconforto, alguma náusea, se você tem o gosto da comida do dia anterior, sua digestão não aconteceu nem durante o seu sono. Provavelmente você teve um sono que foi interrompido, você não dormiu bem. Essa digestão também não se processou durante essas horas de sono, que seu corpo não fez o trabalho que ele deveria, porque tinha algo ali muito pesado para ele digerir, num horário inadequado, talvez. Então, perceber essa fome e deixar que a fome venha. Eu lembro que quando eu comecei, assim, primeiro quando eu comecei a fazer retiro, quando eu comecei a formação de yoga, lá atrás, aquilo me irritava profundamente, porque os retiros você tinha que fazer a prática em jejum. Eu falei, que negócio é esse? Aquilo me irritava profundamente. Como é que eu vou fazer a prática com fome? E hoje em dia eu já acostumei, eu fui lidando melhor com isso. Quando fala para nossa mente que vai tirar alguma coisa, você tem uma fome daquilo, parece que você nunca comeu aquilo. Tem um pouco que você não come aquilo. Então, tudo é esse impacto da nossa mente, né? A mente é esse lugar onde a gente não deve confiar muito, não. A gente deve confiar no coração. O que a mente fala, a gente tem que dar uma boa limpada aí. Então, essa fome, deixar que essa fome venha, é sinal de que o fogo está aumentando. O fogo a brasa foi estimulada porque teve um espaço vazio no estômago. Se eu estou o tempo inteiro preenchendo de alimento, como eu falei lá no início, para quem chegou agora para saber o que eu estava falando em relação à questão do Einstein, do fogo digestivo, da imagem da fogueira, se eu não dou esse espaço para ter um mínimo vento, um fogo não acende. E aí eu acordar, o Ayurveda fala muito da rotina diária. Eu acordar, a primeira coisa que eu abrir os olhos, eu vou me perceber como eu estou hoje. De novo, lugar do sentir, da autoobservação, e aí eu vou lá de manhã e tem uma rotina de acordar, lavar a sua boca, fazer suas necessidades, limpar a boca, olhar a tua língua. A língua dá informação pra gente, se ela tem uma camada branca, de que ela está trabalhando ao longo da noite. O sono é tão sábio, o sono é tão importante para a gente, que é um dos pilares do Ayurveda é o sono. Se eu não tenho um sono reparador, se eu não tenho um sono adequado, todo esse processo vai ser impedido. Então, essa camada branca que eu tenho na língua, eu preciso lavar minha boca, escovar meu dente e raspar essa camada branca. Porque isso é o resultado do processo de limpeza. Se eu acordo, tem muita gente que tem o hábito de acordar de madrugada com sede e bebe água. Acorda de manhã, deixou o copo, vira e bebe a água. Não se deve fazer isso. Porque essa camada branca, que é o que está eliminando, volta para dentro do estômago. Aí você acorda nauseada. Então a gente precisa olhar isso, é importante. Quem não tem raspador, separa uma colher em casa para você raspar a língua. Parece que todo mundo às vezes é meio maluco, né? Raspa a língua, olha cocô, xixi, né? Mas tá falando do nosso organismo, cara, entendeu? Interessante tudo isso, é maravilhoso. Fala dessa harmonia interna, né? Não é de um bando de maluco que gosta de ficar olhando o cocô, mas você tem que olhar as suas fezes, a formação das fezes, a coloração das fezes, a coloração da urina. Isso tudo são informações, é uma sabedoria que acontece aqui dentro. É um sistema vivo. Com todas as coisas que a gente faz, ainda assim estamos aqui, vivos, funcionando, né? Trabalhando, fazendo as coisas, né? Agindo na vida.
né? Imagina se a gente ajustar essa máquina para ela decolar cada vez mais. Então, essa coisa do apetite é muito importante. É se E, responsabilizar, né, Dani? Pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio veículo. É isso, né? total, comer com esse cuidado de não se, né, lidar com as emoções ali na hora da refeição, isso que eu tinha falado lá no início também. E respeitar a coisa da Ayurveda também é importante, que a Ayurveda não tem a ver com a nutrição, né? Não tem o mesmo pensamento que a nutrição. A Ayurveda não vê o alimento como carboidrato, vitamina. Não, a Ayurveda vai olhar para as qualidades daquele alimento e aquelas qualidades que a gente precisa colocar para dentro. Então não é comer de 3 em 3 horas, é comer quando se tem fome e deixar que esse espaço aconteça para que a digestão seja processada. A gente só deve comer a próxima refeição quando você digeriu completamente a refeição anterior. Se eu arroto com o gosto da comida, se eu tenho gases com mau cheiro, tá alguma coisa que está instável dentro do meu organismo. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso e respeitar. Nem sempre, por exemplo, ontem foi um dia para mim, assim, que eu estou dando aula às vezes até 10 horas da manhã, acordo muito cedo, e aí não, eu vou dar as minhas aulas em jejum, e aí eu fui tomar café, estava com muita fome às 10 horas da manhã, e aí eu falei, pô, aí depois não tive fome. Aí deu meio-dia, 1 hora. Falei, gente, eu não tô com nenhuma fome. Eu estava ainda digerindo a história do que eu tinha tomado café. Eu só fui ter fome, aí tive uma fome intensa às 4 horas da tarde. Eu tinha feito lá uma sopa e eu comi essa sopa. Então é respeitar isso. Se isso se repete com uma frequência, e aí é legal você acompanhar melhor com o terapeuta, com o médico. Mas essa questão da fome, para mim, foi um grande sacada quando eu entendi esse conceito e eu consegui vivenciar esse conceito. E aí você acaba perdendo peso, porque se você come uma refeição em cima da outra e não está digerindo, seu metabolismo está lento. De novo, o fogo, a relação do fogo. Fogo é presença de metabolismo. Sem fogo, o metabolismo está baixo e quase ausente. Uma outra coisa que a gente estava falando sobre, quando você falou do momento que a gente está vivendo, eu estava fazendo uma pesquisa aqui. Uma coisa importante quando eu falei da relação do que a gente come no Brasil, que come fora do Brasil, a gente tem um documento muito rico no Brasil, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Que ali é um guia super informativo, é uma linguagem para todos, tem na internet, bota lá, Guia Alimentar da População Brasileira, acho que é a última edição, não sei se é 2015, ele fala ali da importância da gente comer alimentos frescos, o máximo possível, isso vai contribuir para essa digestão, alimentos assim, minimamente processados em segundo plano, mas de preferência, o que a gente vê muito aí no jargão da Ayurveda é comida de verdade. Porque, voltando à nossa ancestralidade, nossas bisavós, ninguém nunca comeu nada empacotado, cara. Né? É claro que tornou uma facilidade pra gente, né? Congelado, ultraprocessado, para a vida moderna, para a vida dinâmica, mas a gente está vendo que isso não deu certo. Tá todo mundo adoecendo muito. Não só pela mente, mas também pelo aquilo que está colocando para dentro. Quando a Ayurveda fala do alimento se alimentar pelos 5 sentidos, é aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, né? Como é a minha atitude diante da vida, como é que é a minha relação com o outro. Isso também vai partir da digestão. Tudo é alimento. Então, é alimento. Então, assim, alimentos em primeiro lugar frescos, isso também vão estimular uma digestão mais rápida, vai estimular esse fogo digestivo, tá ali, tá vivo. E eu vi também aqui na minha pesquisa que acho que a Sociedade Brasileira de Nutrição também fez, com referência ao guia da população brasileira alimentar, fez um documento agora em março de 2020 sobre o momento da Covid. E qual é a primeira instrução? Comida de verdade.
Já que nesse momento estamos todos em casa e a desculpa anterior era que a gente não tinha tempo para cozinhar, oba, agora! Vamos ficar na cozinha. Claro que para muita gente está muito caótico, com criança em casa, com a escola, eu passo por isso também. Tem muita gente que está com home office, está trabalhando dobrado, triplicado, mas a gente tem esse espaço. A gente não pode dizer que não tem esse espaço. Certo. Né? Então a gente cuidar da preparação do alimento. Na hora que a gente está ali começando a pensar no que eu vou preparar para o meu almoço ou para o meu jantar, esse já é o primeiro lugar onde começa a nossa digestão, é daí. Que eu estou vendo o que eu vou preparar, eu começo a salivar, quando eu tenho salivação, eu estou preparando o meu estômago, opa, vem comida aí. Então meu processo digestivo começa aí, no aroma que eu sinto, da especiaria, do alho, da cebola. Então isso tudo é estimulante do fogo digestivo. Você tem uma boa preparação para receber o alimento. Se você coloca ali um alimento ultraprocessado, o corpo não reconhece. Claro. Vai demorar um tempão para ir. Aí esse não reconhecimento vai atrapalhar esse processo da digestão, vai fermentar. Aí é uma reação em cadeia. Né? Então, assim, essa dica desse momento. Tá estressante? Tá pra caramba. Mas quantas coisas boas, não tem só o lado ruim. A gente tem coisa boa também, das relações familiares, que a gente pode ali ajustar, vai dar um monte de caos? Vai dar caos, né? Tem gente envolvida, tem caos envolvido, né? Não é? Perfeito. Então... Em qualquer lugar, né? Então, assim, é hora da gente, de novo, para a autoobservação, para o autoconhecimento e vamos para a cozinha, para a gente ter prazer, assim. Agora mesmo trabalhando perto de casa, como é a minha rotina fora dessa quarentena, eu também descobri de novo, diariamente, esse prazer da comida. E a comida simples, tá? Não é comida elaborada. É um arroz e feijão, um legume fresco, uma verdura fresca, não tem nada demais. Às vezes colocam também nesse lugar onde não é simplicidade. A gente imagina a cozinha ayurveda muito complexa, né? Não é. Cheia de especiarias, né? A gente fala muito das especiarias das ervas, né? Na cozinha oriental, de uma maneira geral, eles usam. Uhum. Mas a gente imagina uma coisa complexa, né? E, na verdade, talvez Não é. uma alquimia bem simples, né? Simplérrimo. A gente já tem, ainda mais a nossa comida brasileira, que ela é super rica. A gente tem tudo, gente. A gente tem tudo. Eu estava também fazendo uma pesquisa sobre a questão da safra, né? Porque muito me incomoda essa coisa de você entrar no hortifruti, você tem tudo todo ano. Não é possível isso. Não é possível. Então, assim, se você olhar, acompanhar a safra, se você também, hoje eu fiz um Google, bota lá, safra Brasil, vai te dizer lá, regionalmente. Outra coisa importante é a gente consumir do que está mais perto da nossa casa. Sim. A gente evita, né, essa coisa do transporte, da deterioração do alimento. Eu sei que, assim, parece uma coisa utópica para quem tem uma rotina louca de trabalho, mas você vai escolher talvez um restaurante a peso, que seja uma comida mais fresca possível. Então você começa a criar, porque quer coisa melhor do que um restaurante a peso, para você ter uma variedade enorme de comida ali, de nutrientes. Só que a nossa mente vai de novo, né? Vai lá para as coisas mais tentadoras. Mas a gente tem um buffet rico ali. Legumes, verduras, né, de todos os tipos de preparo. Então você está falando que a cozinha ayurveda não precisa ter receitas de pratos indianos. Né? Não! E a comida indiana não é comida ayurvédica. Né? A comida indiana não tem nada a ver com isso. Né? Como é que a gente mistura, né, as coisas. Então a gente pode ter uma cozinha completamente 100% brasileira e está dentro da visão ayurveda da alimentação, né? Sim, os princípios são, primeiro, comida de verdade, porque o teu organismo reconhece melhor a comida de verdade, comer quando se tem fome, observar todo o seu funcionamento,
A gente fala todas as nossas eliminações, suor, urina, fezes. Para a mulher ainda tem a questão da menstruação, que aí é um capítulo à parte, que olhar para esse lugar da menstruação é algo importante que nós mulheres, nessa vida que a gente leva, o negócio do momento é suspender a menstruação, porque aquilo me dá muito trabalho, porque eu tenho muita cólica, mas tem cólica aí, tem muita coisa, porque o alimento ele é formador dos nossos tecidos. Quando eu como, eu estou botando no meu sangue para circular, eu estou formando gordura no meu corpo, eu estou formando osso, eu estou formando músculo, eu estou formando tendão. E no final dessa história, qual que é nosso tecido reprodutivo? É o último e o mais importante, porque esse tecido reprodutivo vai dar origem a uma nova vida. Então ele está na ponta do negócio, mas ele não é distante, mas ele é muito importante. Mas se eu como ultraprocessado lá, qual vai ser o final disso aqui? Então, assim, eu tenho que olhar, eu tenho que me sentir, eu tenho que deixar sentir. Tudo que é feito da menstruação é tudo que eu fiz no meu mês anterior. Como eu lidei com as minhas relações, como eu comi, como eu dormi, qual foi meu nível de atividade física. Você falou de atividade física ainda nessa quarentena. Mas se eu tenho um baixo nível de atividade física, eu posso mexer na minha alimentação. Comer menos para acender o meu fogo digestivo, para aumentar meu metabolismo. Uhum. Então, tem coisas muito importantes, mas é simples. A gente precisa entrar nesse lugar da simplicidade. A gente tem acesso a tudo. A comida no Brasil ela é farta, ela é abundante. Né? Claro que cada região, cada situação, cada pessoa isso é diferente, mas assim, a gente tem o básico que nutre pra caramba, que é arroz e feijão. Arroz e feijão maravilhoso, é verdade. E, poxa, tá aí. Que pode ser substituído por uma lentilha, por enfim, essa base, né, a gente tem de maneira bem fácil, vamos dizer assim. Né? Bem, não tem mistério, você tem uma combinação ali de um cereal, uma leguminosa, um legume, uma verdura. Outra coisa importante, a gente não precisa observar esse movimento, o ambiente externo, porque assim, os alimentos crus, eles também dificultam a digestão. Então, se eu estou com uma digestão ruim, eu evito comer o cru, eu evito tomar o gelado, eu evito o ultraprocessado. É importante, porque isso tudo vai apagar o fogo digestivo. Então, eu quero comer muito uma salada, eu vou comer na hora do almoço. O Ayurveda também vê muito a questão dos sabores. Né? A gente precisa começar a comer com sabor doce, porque ele estimula a nossa digestão. O sabor doce não é o açúcar, né? São o arroz, né? As batatas, né? Os carboidratos, que eles são ricos, né? São o sabor doce, que eles vão estimular a salivação. Eu finalizo com um sabor amargo, que ele corta a salivação, informando, não vem mais comida aí não, pode começar a digestão agora. Só que a nossa cultura come o doce depois, né? Mas, então, assim, tudo bem, eu acho que assim, sem radicalismo. Eu acho que também, não só nesse momento. E experimentar, né? Para ver como a gente se sente. Eu acho que é um pouco isso. Bastante dica. E a partir do momento em que você vivenciar aquela, né? Trazer essa experiência para si e ver como a gente se sente. Você falou um pouco do sono para mim antes, né? Da importância do sono. E a gente tinha falado de alguns óleos essenciais para o sono. Mas fala para mim por que é tão importante o sono na Ayurveda. O seu sono, ele faz parte de um dos pilares, né? O sono, né? Você tem uma atividade, né? Ter movimento, ter uma mente tranquila. Porque o sono é esse lugar onde a gente vai restaurar o que a gente fez no dia. Ele é extremamente restaurador, mas e o que todo mundo está vivendo nessa quarentena, que todo mundo perdeu a sua rotina. Por inúmeros motivos, cada um tem a sua justificativa, perfeito. Mas o que aconteceu com a gente? Muita gente. A gente saiu desse lugar de ir para fora e a gente se ligou muito nas telas, principalmente celular. Altamente estimulante para o nosso cérebro. E eu ouço bastante as pessoas falarem que não estão dormindo muito tarde. Então a Ayurveda tem uma máxima, que muita gente não gosta de ouvir isso, mas
como a gente está falando dessa relação com a natureza, é a gente acordar com o nascer do sol, e quando o sol se põe, no final da tarde, quando o sol começa a sumir, a gente precisa já entrar no modo que daqui a algumas horas eu vou dormir. Sim. De novo, a sabedoria dos nossos avós, bisavós. Não tinha, claro, né? Vamos usar para a modernidade. A gente fala, eu acordo com o galo cantando e eu vou dormir com as galinhas. Que É, também é o que a gente fala na alquimia, né? A gente tem também esse tempo, né? E normalmente quando a gente fala, quando a gente trata a pletória, enfim, a alimentação, a gente também, à noite, a gente come bem mais leve, a gente vai dormir isso. cedo e tudo mais. Eu tô rindo aqui porque a Karina falando agora deu ruim, É, porque gente, existem pessoas que não conseguem efetivamente. Você está falando de uma coisa que eu tenho muito, que não consegue dormir, né? Porque é, a ansiedade, ou já se acostumou assim, ou vira a noite pelo dia, e como não tem mais essa disciplina externa que vem, né? O home office, ele faz com que a gente se organize, mas eu não preciso mais acordar a tal hora, né? Eu é. vou, enfim, eu vou fazer o trabalho, mas se eu acordar meio-dia, tudo bem, né? Isso. E a gente não se dá conta que isso desestabiliza, desregula uma série de Total, coisas, né, no organismo. total. Se a gente pensar na questão desse funcionamento sutil, né, dos canais que passam a energia, o prana, é uma forma de nutrição para a gente também. Então, assim, as pessoas estão vendo aqui falando desesperado, mas assim, de novo, não é radical. Eu posso começar a experimentar. Se eu durmo meia-noite, eu não vou a partir de hoje porque eu falei, porque a gente está conversando, eu vou dormir às 9 horas. Não, é uma adaptação, é um ajuste fino. A cada dia eu vou procurar. Se eu estimulo demais a minha mente, eu vou a uma certa hora começar a diminuir o estímulo, diminuir as luzes, diminuir a tela. Tem gente que vai, muita gente que eu vejo que vai para a cama com o celular, isso, meu Deus, é muito ruim, porque a mente, você pode inalar 300 óleos essenciais, mas a mente, assim, eu já vi um neurologista falando que esse estímulo da luz do celular, ele aumenta o nosso hertz do cérebro de uma potência. Só que a gente precisa de horas para isso descer. Então, por isso que é ritual, rotina. O Ayurveda fala muito de rotina, que a gente se preparar. Então, sei lá, vai dando no final da tarde, 5, 6 horas. Onde eu moro aqui, agora 5 horas já escureceu. Então, a minha casa fica mais escura. Então, assim, eu tenho que diminuir as luzes, começo. Você pode fazer uma rotina mais leve. Se eu tenho que cumprir trabalho ainda, é, eu vou lá começando a desacelerar. Eu posso, de repente, botar aquilo para o dia seguinte, né? Pegar um bom livro para ler, né? Sim, daí me Começar. prepara, né? E aí aí eu pensei em alguns óleos essenciais que podem ajudar. Bom, eu tenho uma visão, eu gosto de trabalhar, né, com os óleos essenciais, com esse olhar assim mais holístico. Então, assim, se a gente for falar de óleo essencial para o sono, a gente vai encontrar muitos que podem ajudar. Como é que a gente pode escolher um, né? Então, assim, a laranja, né? E falando porque, bom, eu tenho mais essa pegada com a alquimia, a laranja seria mais um óleo essencial para dormir, mas no sulfúrico. Então ele vai trabalhar, né? O esplênico e ele vai trazer, ele vai acalmar a ansiedade que a gente tem de não estar conseguindo fazer as coisas, de não estar dando conta. Então é mais esse lance do controle, né? Eu preciso ter controle sobre as coisas, então eu não consigo dormir porque eu não sei amanhã como é que vai ser. E aí eu posso usar a laranja. A laranja é muito legal para usar também com as crianças, né? Botar uma gotinha no, Legal. fazer uma massagenzinha, laranja, mandarinas, é bem legal para isso. Ela vai trazer uma certa leveza, né? Ela vai trazer esse sedativo, assim, né? Essa calma em relação a isso. Já o olíbano ele também ajuda, mas o olíbano é mais essa obsessão mental. Eu tô querendo entender, eu tô com pensamentos que não saem da minha cabeça, eu tenho pesadelos por causa desses pensamentos, então ele vai falar mais do medo.
porque o olíbano ele traz mais essa conexão com a fé, né? Eu acreditar que as coisas vão dar certo, que eu não preciso justamente, às vezes, entender, que eu tenho só que me conectar com o meu interior. Então, ele Nesse trabalha momento, então, muito importante. muito importante, o olíbano, e aí ele vai trazer essa calma também, né? É, Como ele, que usaria os olhos, Regina? Como é que é e você pode botar como é que a gente fala? No difusor? Mas aí é uma coisa assim que eu falo. Quando a gente está dormindo com pessoas, eu tenho, por exemplo, uma amiga que está aqui ouvindo a gente, ela vai se reconhecer, que eu falei do ilang ilang para ela, mas o companheiro dela não gosta do ilang ilang. Então, quando a gente vai usar um óleo no ambiente, às vezes é delicado, né? O companheiro às vezes não gosta, o filho não gosta, fulaninho tem um tal problema que não pode usar. Então, assim, para dormir, é bem legal a gente colocar uma gotinha nos pés, uma gotinha na mão, fricciona, inspira, né? E já é o suficiente. Uma gotinha, talvez, num lencinho ou numa plaquinha e botar do lado na mesinha de cabeceira, né? Então, Ótimo. isso é bem legal. E eu falei do olíbano e por fim eu vou falar da lavanda, porque a lavanda, quando a gente Adoro. une, a gente fala, pensa logo na lavanda, né? A lavanda, para mim, ela está mais conectada com o salino, né? A gente fala da angústia, né? Eu tô com o meu peito pesado, então ela traz esse manto sagrado, esse manto que vem proteger, e a gente se sente ali mais sereno, né? A gente consegue ter essa conexão com a paz. A lavanda, ela trabalha o sistema nervoso, mas eu falo dessa sutileza que ela vem realmente para trazer essa conexão com a paz, né? E a gente pode usar da mesma maneira também, friccionar na mão, botar. Lavanda a gente pode botar, inclusive, no travesseiro, né? Eu não Eu falo uso na muito. que a laranja pode manchar, mas no travesseiro a gente pode usar. Sim, veio a pergunta do Ruud. O Ruud a gente pode usar também para insônia, a gente pode usar o Ravinsara também. E aí a gente está falando de outros óleos essenciais que também vão trabalhar o cardíaco, mas aí a gente vai estar falando um pouco mais da depressão e não focando a insônia propriamente dita, né? Mas é um ótimo óleo essencial também para dormir, é o Ruud, e que a gente pode trabalhar inclusive com as crianças. É um ótimo óleo essencial para trabalhar em pediatria. Legal. Tá? Nossa, É, tem muita coisa, assim, para falar, assim, mas eu acho que esse já foi um momento onde já pode ter gerado aí para muita gente muita informação. Ana esqueceu de me avisar, a gente só tem um minutinho aqui para dizer Uh! tchau. Não, foi ótimo. Tá lá no YouTube, a gente vai deixar o contato dela, quem quiser consulta, né? Dani, você está dando consulta Sim, online da alimentação Ayurveda, que pode ajudar a equilibrar a totalidade do ser, não é só alimentar, né? E sim. eu agradeço muito de ter aceitado o meu convite, foi maravilhoso ter batido esse papo com você. Ayurveda com alimentação, Ayurveda e a aromaterapia. Estamos juntos, né, para fazer essa transformação aí, onde a gente tem que olhar para dentro para começar a se sentir cada vez melhor e se Isso aí. responsabilizar pelas nossas escolhas. Isso Dani, aí. um beijo, Obrigada, Regina. Amei. Amei. beijo, Beijo grande. tchau todo mundo. Tchau, gente. Obrigada pela presença.